Olá, saudações marxistas culturais. Eu estou com a lâmpada em cima, uma luminária aqui e outra luminária ali que reflete lá, que me bate aqui no olho, e essa também bate no olho. Então, está difícil. Bem, nessa etapa, o último vídeo então falando sobre Rubem Dario, Contos Fantásticos. É uma reedição, é a segunda edição. Esse livro havia saído na coleção Nimbus. Coleção Nimbus eu irei refazer por conta do problema com as capas. Vou ter que refazer todas as capas e creio que vou mudar a numeração, acho que vou mudar tudo, inclusive o nome da coleção. Mas isso para o ano que vem. E se tudo correr bem, espero começar o relançamento da coleção Nimbus ou de uma nova coleção com 10 títulos. Os 6 ou 7 que tem pronto, mais 3 ou 4 novos. E na verdade são relançamento, que é o segunda edição do Mário de Sá Carneiro, segunda edição do Xavier Marques, e tem mais um escritor português novo, e não lembro os demais títulos agora, mas enfim. Coleção Nevrose, quarto volume, o Rubem Dario. Rubem Dario é mais ameno, porque aí vem numa podridão, né? O João do Rio, o Silvio B. Pereira, o meu, que tem umas histórias um pouco grotescas também, e o Rubem Dario é mais ameno. As histórias, apesar de ter alguns contos de terror, mas não são tão terroríficos. O Rubem Dario é um escritor mais refinado, é um poeta. As histórias são muito bem arredondadas, muito bem feitas, começo, meio e fim, é bonito, é bastante erudito, é bastante evasivo, tem muitos elementos de oníricos, de literatura onírica, narcótica também, claro. O Rubem Dario era um cara muito chegado sobretudo em álcool, mas dizem que ele também usou outras coisas que alteram a consciência. E bem, essa seleção são 15 contos, e eu creio que já disse em algum vídeo anterior, os contos fantásticos do Dario foram publicados póstumamente, exceto o Pássaro Azul. Os demais contos foram publicados apenas em revistas, então depois que o Dario morreu, na organização das suas obras completas, separaram alguns contos. Na verdade, depende quem é o organizador, às vezes selecionam 9, 10, 12, 15, até 16 contos, considerando-os como contos fantásticos. E eu então peguei 15 contos fantásticos do Dario e traduzi. É um autor gostoso de ler, divertido, não é um intelectual, digamos assim, leve, cheia de referências históricas, filosóficas, de pintura, de artes plásticas, enfim. Mas ele é leve, é uma literatura leve, assim, não chega a ser, não é aquele terror fantástico, terrorífico. E então não há muito o que dizer. Eu fiz uma pequena, eu tenho um prefácio aqui que tem 5 páginas, mas na página da Nefelibata está apenas um trecho. Mas o Rubem Dario, para quem não sabe, é considerado um grande modernista, o cara que levou
a literatura hispano-americana a influenciar a literatura espanhola. Então ele é o primeiro escritor desse lado do Atlântico, aqui lá do mundo hispânico, a causar influência na Europa. O primeiro é Edgar Allan Poe, né? E aqui no nosso no nosso continente, a parte latina, o Rubem Darío é o cara que acabou influenciando a geração, se eu não me engano, geração de 98. Não me recordo agora o nome que dão àquela geração modernista espanhola, onde você encontra Unamuno, o Jiménez, aquele do Plateiro e eu, como é que é o nome daquele poeta? Esqueci agora. E eu tenho todos esses caras. Aliás, eu tenho pronto, classificada, organizada, digamos assim, um índice para traduzir uma antologia de contos espanhóis desse período. E, bem, Rubem Darío, então, não teria muito o que dizer, bem porque já foi publicado. Bom, creio que poucas pessoas terão interesse no Rubem Darío, mas chamaria atenção para uma história que eu gostei bastante, que é o conto de Martin Guerre. É uma história real, a história de Martin Guerre. Ele é uma história francesa, né? Aliás, há várias histórias aqui que se passam na França. Creio que o conto de Páscoas também se passa na França. Isso porque o Darío morou um tempo, morou em vários lugares do mundo, né? Na Europa e na América Latina. E o Rubem Darío, apesar dessa escrita dele que é bastante onírica, bastante narcótica, transcendental, alegórica muitas vezes, fantasiosa, o Darío era um cara que bastante posição política revolucionária. O cara foi expulso de vários países aqui da América Latina por suas posições políticas. Escreveu muitos textos atacando políticos. Era um cara metido também nas questões políticas e, claro, uma posição mais do nosso lado. Era marxista cultural. Rubem Darío era marxista cultural também. E o que eu poderia dizer assim, em geral dos contos? Tanatopia é um conto de terror, um fantástico terror. Pesadelo de Honório, um conto onírico. A Estranha Morte de Frei Pedro também é um conto fantástico daí. DK também. DQ, aliás, DQ. O conto de Martin Guerre, que é uma história estranhíssima. Conto de Páscoas também entra aí no onírico, narcótico. Pássaro Azul. O Conto de Véspera de Natal, também fantástico. O Caso da Senhorita Amélia, também fantástico. O Salomão Negro aí já vai para uma literatura de fantasia. A Larva vai também um conto meio terror, meio fantástico. Huitzilopochtli, não consigo pronunciar esse troço aqui. O Huitzilopochtli, é um deus mexicano e azteca ou qualquer coisa assim. A Morte de Salomé, Vermelho e A Fumaça do Cachimbo. Esses três contos. A Fumaça do Cachimbo é um conto narcótico, onírico, fantasioso, muito divertido. Vermelho é mais uma história aí quase que decadentista, mais mórbida. A Morte de Salomé é também fantástica, mas fantástico histórico. E, enfim, esses três últimos contos foram acrescentados nesta edição, onde, enfim, está num formato um pouco diferente daquele da coleção Nimbus.
E aí fechamos então esses 4, e eu em seguida gravarei alguma coisa falando do que vem na coleção Nevrose. Certo? Então, Rubem Dario, Contos Fantásticos, tem 136 páginas, 130 de texto. Então, grato por sua atenção.